O ataque do Palmeiras ainda não tem sido brilhante no Brasileirão, mas se tem um ponto positivo nesse início de campeonato é a defesa do time. Só um gol sofrido em 5 jogos e partidas seguras, depois de um início de ano instável nesse sentido. E é claro que esse tema não poderia passar batido por aqui, né? Bora pra análise. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos. Eu sei que falar de ataque sempre é mais vistoso, né? O povo gosta mais, é mais legal, inclusive saiu vídeo sobre o Estevão recentemente aqui no canal, analisei taticamente o garoto, mas precisamos separar um tempo também para falar sobre a defesa, até porque quando o Palmeiras teve instabilidades defensivas no Paulistão, eu fiz vídeo aqui também no canal falando sobre isso, então quando o time vai bem defensivamente eu preciso fazer vídeo aqui também pra gente analisar o que tá acontecendo aí com essa defesa do Palmeiras, então já aproveite para se inscrever aqui no canal, porque aqui tem análise tática quase todo dia, vem comigo. Então, para iniciar o vídeo, eu achei muito interessante trazer esse levantamento estatístico que a nossa equipe do Análise Verdão fez, que é um levantamento que compara o desempenho defensivo do Palmeiras nos 5 últimos jogos do Paulistão com os 5 primeiros jogos de Campeonato Brasileiro. Então, vejam só que interessante. Temos 2 gols cedidos contra 1 gol cedido, certo? No Campeonato Brasileiro. Temos menos finalizações sofridas nesses primeiros jogos de Brasileirão e muito menos sofridas no gol, né? 12 contra 21, então uma boa evolução nesse sentido. O número de chutes bloqueados é até similar, né? Nesses dois levantamentos e quase a metade de defesas do goleiro. Então o Everton sendo muito menos exigido. Isso é um ponto positivo, isso é muito legal da gente observar. Agora, vejam só que interessantes esses dois últimos dados também. O Palmeiras cedeu mais grandes chances de gol nesses primeiros 5 jogos de Brasileirão, né? 7 contra 4. Só que tem o detalhe de que 3 delas foram contra o Internacional, certo? 3 chances cedidas contra o Inter, que foi o jogo que o Palmeiras defendeu mal nesse Campeonato Brasileiro e eu já falo sobre isso daqui a pouco, mas só 3 foram contra o Inter, 4 nos outros jogos, mas o Palmeiras cedeu bem menos contra São Paulo e contra Flamengo, por exemplo. E finalizações cedidas de dentro da área é um número similar também, só que a gente precisa interpretar esse número. No jogo contra o São Paulo, por exemplo, foram 11 finalizações que o São Paulo deu de dentro da área, só que o São Paulo deu uma finalização no gol e criou só uma chance ao longo da partida. Então, sim, eles finalizaram bastante de dentro da área, mas isso não significa que o Palmeiras defendeu mal. O Palmeiras se defendeu bem contra o São Paulo naquela partida, então muito interessante a gente interpretar os números. Além disso, o contexto também é muito importante, né? No Paulistão, o Palmeiras enfrentou adversários muito mais acessíveis, né? Tem jogo ali contra Ponte Preta, contra Novo Horizontino, que era um bom time, mas nem se compara. No Brasileirão, a gente já enfrentou Inter, Flamengo, São Paulo, enfim, adversários mais difíceis, então é interessante a gente observar esse levantamento. E agora, quando a gente analisa jogo a jogo nesse Brasileirão, eu vejo 5 rodadas iniciais onde o Palmeiras, em 4 delas, esteve muito seguro defensivamente, né? Na primeira rodada contra o Vitória, um jogo que também é bastante difícil, até teve um ou outro susto ali, mas acho que foi no geral um jogo controlado por parte do Palmeiras, em um contexto ali difícil. Na terceira e quarta rodadas, 2 desafios defensivos muito grandes, né? Contra Flamengo em casa e São Paulo fora, e o Palmeiras conseguiu passar bem por esses desafios, né, apesar de não ter conseguido vitórias nesses jogos. Falando do desempenho defensivo contra o Flamengo, a gente teve um Palmeiras fazendo uma pressão alta na saída de bola, marcando sempre 1 contra 1, né, individualizando bastante a marcação e conseguindo muito bem anular a saída de bola do Flamengo, tendo êxito nessa sua proposta. Eles só criaram ali com algumas escapadas do Bruno Henrique, né, mas é aquele negócio também, você anular todas as chances do adversário é muito difícil, ainda mais contra um adversário que tem muita qualidade individual. No geral, né, pensando em 90 minutos de jogo, foi uma partida que o Palmeiras conseguiu ter controle defensivamente, assim como foi contra o São Paulo, né? Eles tiveram ali uma chance com o Caleri, finalizaram bastante ali por, né, tá jogando em casa, né, contexto, torcida apoiando, mas foi um jogo seguro defensivamente do Palmeiras.
E nessa última rodada contra o Cuiabá, a mesma coisa na minha visão. Não foi ali, né, um grande jogo no geral, um jogo, né, bonito de assistir e tal, como o pessoal gosta, mas o Everton trabalhou pouquíssimo, né, quando a gente analisa esse desempenho defensivo. E você ter essa segurança em pontos corridos é muito importante, porque no longo prazo do Campeonato Brasileiro, uma defesa que sofre poucos gols é muito importante para quem tá brigando pelas posições lá de cima e para quem tá brigando lá embaixo também, vamos combinar. O único jogo em que, na minha visão, houve mais instabilidade foi justamente o contra o Inter que eu citei anteriormente, tá? Nesse jogo, o primeiro tempo do Palmeiras foi bem ruim, defensivamente falando, até pelo número de finalizações, né? Quando a gente vê o Inter finalizando mais do que o Palmeiras até naquela primeira etapa e finalizando com perigo, porque além do gol marcado que eles marcam no finalzinho do primeiro tempo, ainda teve o pênalti que o Palmeiras cede pro Inter e que o Borré acaba perdendo. Só que quando a gente compara esses números com os números do próprio segundo tempo daquele jogo, a gente já vê uma segurança defensiva maior, né? Com o Inter praticamente nem chegando ao gol do Palmeiras, até também pelo contexto do jogo, o Palmeiras precisando buscar o resultado, o Inter se defendendo ali. De qualquer forma, eu acho que é o único jogo do Brasileirão até aqui que dá pra afirmar que o Palmeiras se defendeu mal, e especialmente, claro, naquele primeiro tempo. Coincidentemente, essa foi também a única derrota até então e o único gol sofrido do Palmeiras no campeonato até então. E quando a gente entra ainda mais profundamente na parte tática, é interessante perceber também que o Palmeiras defendeu em diferentes formações ao longo dessas rodadas. Contra o Vitória foi esse 4-4-2 em fase defensiva, né? Mas para enfrentar o Flamengo, o Palmeiras usou 3 zagueiros de origem, numa estratégia específica para anular o adversário. Contra o São Paulo, o Marcos Rocha foi um híbrido ali entre lateral e terceiro zagueiro, porque o Estevão e o Piquerez eram os encarregados de marcar os laterais do São Paulo. Já no último jogo contra o Cuiabá, a gente volta ao 4-4-2 usando essa formação com esses jogadores, então uma variação aí nesses jogos. E além de tudo isso que eu falei, coincidentemente ou não, esse bom desempenho defensivo casa com o retorno do Gustavo Gomes ao Palmeiras que estava lesionado. E assim, realmente pode ser uma coincidência mesmo, porque contra o Flamengo, por exemplo, o desempenho do Gomes não foi bom, né? Marcando o Bruno Henrique, eu cheguei a falar isso aqui no canal, mas eu acho que é muito claro que o Gomes, ele é uma liderança, né? E jogando principalmente como o zagueiro central, né? O zagueiro central, ele ainda é um jogador de elite, como ele foi contra o São Paulo, contra o Cuiabá, jogando nessa função, né? Pela direita, como foi contra o Flamengo, ele ainda fica exposto em muitos momentos, mas jogando centralizado, ele ainda é um zagueiraço e desde que ele voltou, foram 4 gols sofridos em 8 partidas, então tá legal a média de 0,5 gol sofrido por jogo, ainda mais levando em conta que 2 desses gols foram naquele primeiro tempo contra o Independiente Del Valle que, né, foi um desastre total, deu tudo errado. Além disso, com esse retorno do Gomes, dá para cravar que a gente tem um elenco interessante ali no setor defensivo. Porque claro que o time ideal hoje tem o Everton, Mike, Gomes, Murilo e Piquerez, né, sendo os 5 ali do setor defensivo, mas o Palmeiras tem sim peças confiáveis por ali, né, principalmente na zaga, né, o Luan, apesar da desconfiança de muitos, faz uma boa temporada até aqui, e o Navi sempre corresponde quando é exigido, e além disso ali na esquerda temos 2 reservas de bom nível também, então muito importante isso para o sistema defensivo, pensando em uma temporada longa de muitos jogos e muitas competições. Agora, o grande desafio diante disso é equilibrar o time, né? Eu já falei isso, já teve vídeo especificamente falando sobre isso e eu reitero aqui, a gente precisa manter o bom desempenho defensivo, cedendo poucas chances para o adversário, cedendo poucas finalizações, não deixando o Everton trabalhar tanto, mas também melhorar o desempenho ofensivo, que é o que tá faltando. O Palmeiras fez só um gol nas primeiras 4 rodadas, contra o Cuiabá já consegue fazer 2 gols e tem uma boa oportunidade ao longo desse mês de maio contra alguns adversários um pouco mais acessíveis do que os adversários das 4 primeiras rodadas, de evoluir aí esse desempenho ofensivo, produzir mais, criar mais e fazer mais gols também, porque perdeu alguns gols ao longo desse Brasileirão.
vamos ver se o time consegue fazer isso nos próximos jogos, né? E eu quero saber se você acha que consegue. Comenta aí embaixo o que você espera do Palmeiras ofensivamente e defensivamente ao longo dessas próximas partidas. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. E quando você descer para comentar, não esquece de deixar o likezinho no vídeo também, né? Já aproveita a viagem e deixa o like também, porque você que assistiu até o final, tenho certeza que você curtiu essa análise. Então, deixa o likezinho que sempre me ajuda muito. E claro, reitero o convite do início do vídeo. Se quiser acompanhar ainda mais análises, ainda mais vídeos, tem muita coisa interessante que sai aqui no canal toda semana, quase todo dia. Inscreva-se também, que não custa nada, é de graça e você ajuda o canal e ainda não perde mais nenhum conteúdo, olha só que beleza, certo? Então, junte-se a nós, inscreva-se também. E no mais, agradeço a sua companhia ao longo desse vídeo, vejo todos no próximo. Fechou, meus amigos? Tchau, tchau!